Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar de uma escritora que eu também sou absolutamente apaixonado, Simone de Beauvoir. Ah, mas a vida dela é polêmica, tem um monte de coisas que católico não pode gostar. Independente disso, eu gosto da escrita. Acho a vida dela fascinante, uma mulher corajosa, uma mulher que buscava conhecimento e uma mulher que desbravava, além do seu mundo interior, uma mulher corajosa desbravava o mundo ao seu redor. Uma influente escritora do século XX. Então, quero mostrar os livros que eu tenho dela e os livros sobre ela. Vou começar mostrando os livros que eu tenho sobre ela, as biografias. Essa biografia maravilhosa que eu já li várias vezes, Claude Francis e Fernande Gontier, Simone de Beauvoir. Essa biografia aqui é um espetáculo. Temos também fotos retratando as pessoas desse período, mostrando aí a vida da Simone de Beauvoir de uma maneira tão deliciosa. Então, não vou ficar mostrando todas as fotos, só que para saber, essa é uma biografia muito boa. Aqui, né, diz, o ponto de partida para esta biografia de Simone de Beauvoir foi a descoberta pelas autoras Claude Francis e Fernande Gontier de um conjunto de cartas manuscritas e inéditas dirigidas ao escritor americano Nelson Algren, que foi um amor muito forte na vida da Simone. Simone de Beauvoir foi apaixonada por Nelson Algren e com ele manteve uma correspondência que se estendeu de 1947 a 1960. Nessas cartas, ela fala de sua vida cotidiana, de Jean-Paul Sartre, de seus amigos célebres e desconhecidos, dos momentos capitais do existencialismo, de acontecimentos políticos e literários. Mas Claude Francis e Fernande Gontier, além de se valerem desse material de valor inestimável, também recorreram diretamente à própria Simone de Beauvoir, que contribuiu pessoalmente para que o trabalho delas se desenvolvesse da melhor forma possível. Ao longo de 10 anos, Simone de Beauvoir concedeu entrevistas a Claude Francis e Fernande Gontier, nas quais revelou dados e episódios até então cuidadosamente preservados do conhecimento público. E qual a figura de Simone de Beauvoir que emerge do minucioso painel montado nesta biografia? Simplesmente a de uma mulher bastante diferente da imagem produzida pelos meios de comunicação. A autora do Segundo Sexo não é apenas a jovem especialmente inteligente, o alter ego de Sartre, durante meio século, a escritora engajada, a sacerdotisa do existencialismo, a mulher mais controvertida do feminismo contemporâneo. Simone de Beauvoir é também uma mulher atenta aos prazeres da vida, amante da boa mesa, de longas caminhadas diárias e das viagens pelo mundo inteiro. Sedutora, viveu vários amores, pois seu contrato com Sartre não excluía os amores contingentes. De uma infância quase pobre à glória mundial. A vida dessa mulher profundamente apaixonada e brilhantemente inteligente confunde-se, em suma, com instantes decisivos da história do século XX. É o que mostra o livro de Claude Francis e Fernande Gontier, assim como mostra que na vida de Simone de Beauvoir estão as chaves de sua extensa obra. Essa dupla perspectiva torna esta biografia, sem dúvida alguma, uma das melhores realizações no gênero, com base em ampla documentação, que de modo algum sufoca a dimensão interpretativa. Desenham-se aqui todas as nuances do retrato de uma vida e de seu tempo. É uma delícia esta biografia. Eu tenho esta aqui, comprei esse ano, não li ainda, Simone de Beauvoir, As Inseparáveis. Aqui é a Simone e a Zaza, uma das suas grandes amigas aí do início da sua vida. Tradução de Ivone Benedetti, editora Record de 2022. Esse aqui é da editora Guanabara, tradução do Oswaldo Barreto e Silva, de 1986, esse livro aqui. As Inseparáveis, escrito em 1954, 5 anos após a publicação de O Segundo Sexo. As Inseparáveis é o romance autobiográfico
que conta a história da amizade passional que uniu Sylvie, Simone de Beauvoir e André Elisabeth Laicon Azaza. Sylvie e André se conheceram aos 9 anos no colégio Dessous, numa Paris em meio à Primeira Guerra Mundial. André é divertida, impertinente e audaciosa. Sylvie, mais tradicional e tímida, logo se sente irremediavelmente atraída pela amiga. No entanto, por trás da postura rebelde, André tem de lidar com uma família católica fervorosa, que com suas tradições muito rígidas e ambiente opressor, está disponível a esmagar qualquer expressão de individualidade. Juntas elas trilham o caminho para se libertar das convenções de sua época e das expectativas asfixiantes, mas não fazem ideia do preço trágico que terão de pagar pela liberdade e pelas ambições intelectuais e existenciais. As Inseparáveis relatam as experiências que fundamentaram a revolta e a obra da grande filósofa francesa, sua emancipação e o antagonismo entre intelectuais e conservadores. Também retrata e denuncia uma sociedade hipócrita e fanática. Esta história catártica de Simone de Beauvoir, publicada com fotos pessoais e cartas trocadas entre as amigas, além de introdução de Sylvie Le Bon de Beauvoir, constitui um verdadeiro evento literário. É da Simone, então. Eu não sabia que esse livro era dela. Eu pensei que era de alguém sobre ela, porque eu não li ainda Aqui Ela e Azaza. Então ele entra também aí como autobiografia. Esse momento, né, que ela fala das duas, essas amigas inseparáveis e o que vai acontecer entre elas. Então ele entra na parte das memórias, que é o que eu mais amo da Simone de Beauvoir. Tá ali as memórias. Então entra aqui como memória. É um escrito autobiográfico, Simone contando a história dessas duas amigas, que no fundo é a amizade dela com a Zaza. Então é um livro autobiográfico. Depois eu mostro as outras obras dela, né? Estou ainda mostrando sobre ela, embora As Inseparáveis seja uma obra escrita pela Simone. Esse aqui, Simone de Beauvoir, A Mulher de Montparnasse, uma história da busca por liberdade, por amor e liberdade, da Caroline Bernard. Comprei ano passado num posto aqui em Uberaba. Falei, será que esse livro é legal? Maravilhoso. Da Tordesilhas, tradução da Cláudia Abeling, e é bem recente. Deixa eu ver aqui. Quando que ele foi publicado? Em 2022. Aqui vai trazer o ano de 1929. A jovem Simone, muito ambiciosa, desde pequena quer ser mais do que apenas a filha de uma boa família. Ela quer estudar e escrever. Então ela conhece Jean-Paul Sartre, enfant terrible, gênio e logo seu amante. Os dois fazem um pacto que deve garantir o amor e a liberdade sexual de ambos e juntos formulam a filosofia do existencialismo. Entretanto, por muito tempo, Simone não consegue realizar seu sonho de escrever. Os editores rejeitam seus textos, alegando serem inadequados. Além disso, ela também tem que lutar constantemente por seu relacionamento com Sartre. Como um grande amor pode se conciliar com a busca pela liberdade? Em Simone de Beauvoir, A Mulher de Montparnasse, Caroline Bernard ficcionaliza a vida da escritora. Filósofa e intelectual, Simone de Beauvoir. Personagem histórica corajosa, apaixonada e apaixonante, que foi modelo para gerações inteiras de mulheres. Eu li esse livro dentro do avião, indo para Mato Grosso do Sul. Então, quase todo foi lido no avião. Fixei aqui o rosto e fui lendo. Não gosto muito desse negócio de voar. Então, fui lendo aqui e foi delicioso. Livro polêmico, Tête à Tête. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, de Hazel Hawley. Cativante. Os leitores vão virar estas páginas hipnotizados. E vão mesmo. Livro da Objetiva, tradução da Adalgisa Campos da Silva e é de 2006. Uma biografia que traz todos os podres da Simone e do Sartre. Aqui vocês vão assim arrepiar. O que eles faziam com os amantes. Olha essa Simone aqui nua. Essa foto é icônica, né? O que eles aprontavam naquela Paris borbulhote do século XX, do pré-guerra, né? Anos 20, eles viveram tudo aquilo, gente.
lá na Paris, entre guerras. Eles formavam um dos casais mais lendários da história. Impossível pensar em um sem lembrar do outro. O impacto de seus escritos no pensamento moderno é inestimável. Mas Beauvoir e Sartre são lembrados igualmente pela vida que levaram. Eram brilhantes, corajosos, profundamente inovadores. Tete a Tete mostra a paixão, a energia, a audácia, o humor e as contradições de seu notável e pouco ortodoxo relacionamento. É uma grande história, e uma história é precisamente o que Beauvoir e Sartre queriam que suas vidas fossem, né? Uma grande história que eles queriam viver. Beauvoir é a heroína do livro, mas Rowley revela muito de Sartre. O que ele trocava, sustentava e dependia de suas várias amantes, e a necessidade compulsiva que ele tinha de seduzir mulheres mais atraentes do que ele, apesar de sua tépida sensualidade. Intrigas à parte, Rowley conclui que para ambos o compromisso mais duradouro não era com o outro ou com seus muitos amantes, e sim com as letras, com a política e com o legado filosófico. Essa citação é da Publishing Weekly, depois do Library Journal. Começando com seus primeiros encontros em 1929 e continuando até suas mortes mais de 50 anos depois, esta narrativa maravilhosamente construída apresenta a vida complicada destes intelectuais de vontade de ferro e seus muito amantes, companheiros, amigos, preocupações e paixões. Prende a atenção do leitor como se fosse um romance, porém comunica claramente a força da realidade. Meticulosamente pesquisada e bem escrita, esta dupla biografia é altamente recomendada. Então, assim, se você for ler isso aqui, você tem que ter coragem, né, para você não desmaiar no meio do livro, porque o negócio pega na vida de Jean-Paul Sartre e de Simone de Beauvoir. Livro maravilhoso, Cartas a Nelson Algren. Aqui nós temos, então, Um Amor Transatlântico, 1947-1964, da editora Nova Fronteira. Tradução da Márcia Neves Teixeira, do Antônio Carlos Austraeugésilo de Ataíde. Aqui a Simone, aqui o Nelson Algren. Que delícia de livro! De 1947 a 1964, Simone de Beauvoir escreveu centenas de cartas de amor ao Nelson Algren. Com o fim do isolamento provocado pela guerra, esse amor transatlântico a lançou em uma aventura tão arriscada quanto os voos Paris-Nova York da época. Para ela foi ao mesmo tempo a descoberta entusiasmada da América, até então mítica, e a irrupção de uma paixão intensa. Como Nelson Algren não sabia francês, Simone lhe escrevia em inglês, desejando ardentemente que o homem que ela amava, esse huroniano de Chicago, entrasse em seu universo que ele desconhecia completamente. Assim somos presenteados com um relato único sobre a vida literária, intelectual e política daqueles anos, sobre Sartre e seu pequeno clã, com suas atividades, desventuras e amores, narrados com um humor às vezes ferino sobre a vida cotidiana na França. Enquanto nascem diante de nós o segundo sexo, os mandarins, memórias de uma moça bem comportada, Simone nos dá uma outra imagem de si mesma, a de uma mulher apaixonada. Que livro maravilhoso! Eu amo este livro. A Simone apaixonada, né? Fisgada pelo amor. Agora as memórias, que é o que eu amo nela, né? Livros dela agora, além daqueles inseparáveis. Memórias de uma moça bem comportada, Simone de Beauvoir. É o primeiro aqui desses livros sobre a sua vida, né? Que livro maravilhoso, que livro lindo. Já li várias vezes também. Simone de Beauvoir nasceu a 9 de janeiro de 1908 em Paris, numa família burguesa e católica. Estudou em colégio religioso, mas cedo abandonou a fé pela literatura. Do pai agnóstico, herdou o gosto pelas letras. Licenciou-se em filosofia na Sorbonne em 1929. Nesse período, apresentada por André Herbaut, conheceu Sartre, seu companheiro por toda a vida. Ela conta em Memórias de uma Moça Bem Comportada como ele a conquistou, apelidando-a de Castor, trocadilho de seu sobrenome com a palavra inglesa Beaver, e declarando simplesmente que a partir de agora eu tomo conta de você. Relembra os passeios juntos à margem do Sena e os primeiros contatos de Sartre com a fenomenologia de Russell.
Sobre o primeiro volume de memórias escritos entre outubro de 1956 e março de 1958, Simone de Beauvoir anotou em Balanço Final. É um outro livro, né, que eu vou mostrar. Durante a infância e a juventude, minha vida tinha um sentido claro. A idade adulta era seu objetivo e sua razão. Viver aos 20 anos não é preparar-se para ter 40. Para as pessoas que me rodeavam e para mim, meu dever de criança e de adolescente consistia em moldar a mulher que eu seria amanhã. É por isso que as memórias de uma moça bem comportada têm uma unidade romanesca que não está presente nos volumes seguintes. Como nos romances de aprendizagem, do início ao fim o tempo transcorre com rigor. Senti então minha existência como uma ascensão. Desde criança, Simone alimentou o desejo de se tornar escritora. Seu primeiro romance de sucesso, A Convidada, é de 1943. O Segundo Sexo, denso ensaio sobre a condição feminina, foi publicado em 1949. Em 1954, com Os Mandarins, conquistou o prêmio Goncourt. Sua autobiografia continuou com A Força da Idade e A Força das Coisas. No prefácio ao álbum James Joyce em Paris, 1965, Simone citou como fundamental a sua formação literária os conceitos de Faulkner. Simone de Beauvoir é uma escritora prolífica e uma memorialista impiedosa. Seu único compromisso é com a verdade, com as grandes causas da história. Memórias de uma moça bem comportada, além de um autorretrato lúcido e coerente, é também um documento de capital importância sobre os primeiros anos do movimento existencialista francês. Livraço. Pode começar por aqui que você não vai se arrepender nunca. Segundo livro de memórias, A Força das Coisas. A Força das Coisas, então, é esse segundo livro, dedicado por Simone de Beauvoir, uma das maiores personalidades francesas, às suas memórias. Aqui ela escreve, então, compreendendo o período entre 1929, que conhece Sartre, e 1944. Retrata fatos e personagens marcantes de sua vida, os anos decisivos da sua formação literária, filosófica e política, o apogeu do existencialismo, o exercício do magistério, as viagens, as amizades, a paixão pelas novas ideias, o convívio com Jean-Paul Sartre e seu fascínio, a guerra, a ocupação alemã e a libertação. Em A Força da Idade, Simone de Beauvoir aguça outra vez sua consciência crítica, num testemunho essencial a todos aqueles que queiram conhecer melhor as grandezas e as misérias de nosso tempo. Essa edição aqui da Nova Fronteira tem tradução do Sérgio Milliet e é de 1984. Tem edições novas, mas eu amo essas antigas aqui. O livro seguinte, A Força das Coisas, Simone de Beauvoir, ela continua suas memórias, editora Nova Fronteira, tradução da Maria Helena Franco Martins, e é de 1995 essa edição aqui. Simone de Beauvoir, então, aqui, continua neste livro, a terceira parte das suas memórias. A infância e a adolescência foram retratadas na Memórias de uma Moça Bem Comportada. Na Força da Idade retrata o começo da sua carreira de escritora, a guerra, a ocupação nazista, de Paris, e A Força das Coisas inicia-se na Paris da Libertação. A escritora fala de pessoas, livros e filmes que marcaram a sua vida. Aborda acontecimentos políticos e faz o relato de viagens, inclusive a que a trouxe ao Brasil junto com Sartre em 1960. Tem tudo aqui, a parte que eu amei demais. A trajetória da evolução pessoal de uma escritora que marcou o século XX se desenha nítida nesta obra, em que o sangue circula e a vida brilha. Sempre questionada com sinceridade. Diz ela, não é uma obra de arte, mas é a minha vida, com seus impulsos, suas adversidades, seus sobressaltos, que tenta se exprimir e não servir de pretexto a gestos elegantes. Minhas opiniões, convicções, perspectivas, interesses, engajamentos são claros. Fazem parte do testemunho que dou a partir deles. Sou objetiva, entende-se, na medida em que minha objetividade me envolve. Ela nasce em Paris em 1908, como já falei, e os seus livros marcam aí a trajetória do pensamento existencialista. Morre em Paris também no dia 14 de abril de 1986. Livro seguinte de memórias que eu amo tanto, A Cerimônia do Adeus, Simone de Beauvoir. Esse livro aqui é seguido com entrevistas com Jean-Paul Sartre, agosto e setembro de 1974.
Nova Fronteira, tradução da Rita Braga, essa edição aqui é de 1982. Lê-se a cerimônia do adeus, dividido entre o horror, pois seria lícito dizer tudo, não passar em silêncio nenhuma das horas dolorosas da agonia de Sartre. Ela vê Sartre acabando. A admiração, pois não é heroísmo por parte da mulher dizer tudo, e as lágrimas, pois no dia em que morreu Jean-Paul Sartre e em que foi enterrado, toda Paris se reuniu espontaneamente. 50 mil desconhecidos, jovens principalmente, seguiram silenciosamente o carro fúnebre, no qual repousa agora esse homenzinho macilento, feio, que foi no coração de todo um meio século a mais lúcida, a mais generosa das testemunhas. Quem escreveu isso é o Gilles Lapouge. Então aqui nós temos esse momento aí tão difícil que foi o momento da partida do Sartre, né? Toda essa preparação para sua morte está aqui, né? Todo esse sofrimento, e que ela vive tudo isso, né? Ela conta para nós. Outra obra dela de memórias, Balanço Final, Simone de Beauvoir. Nova Fronteira, tradução da Rita Braga, essa edição de 1982. Balanço Final é mais um testemunho da coerência e da coragem que tornam Simone de Beauvoir uma escritora exemplar, desvendando-se a si mesma e a sua vida com uma autenticidade desconcertante. Simone de Beauvoir entrega-se apaixonadamente à livre discussão de suas ideias, frente à evolução psicológica, social e política do mundo contemporâneo, e lança ainda uma vez o desafio que caracteriza todos os seus livros, a permanente disponibilidade para o diálogo, para a definição crítica das diferenças de cada um, na busca da liberdade de ser e fazer, cujo respeito é essencial à sobrevivência do homem. Eu quero ainda para frente fazer vídeos sobre esses livros que eu amo. Eu amo a escrita, eu amo a maneira como ela apresenta a vida. Outro livro de memórias, aqui é a memória da morte da sua mãe, né? Uma morte muito suave, Simone de Beauvoir, também da Nova Fronteira, tradução do Álvaro Cabral, e essa edição aqui é de 1984. Em outubro de 1963, a mãe de Simone de Beauvoir foi internada numa clínica em Paris para tratar de uma fratura no fêmur, provocada por uma queda. Madame de Beauvoir sentiu-se mal e caiu no banheiro de seu apartamento onde morava sozinha. Arrastou-se penosamente durante 2 horas até chegar ao telefone para pedir socorro. Quando arrombaram a porta do apartamento, encontraram-na desmaiada no chão. Algumas semanas depois do internamento, ela vinha falecer de uma causa totalmente diferente, câncer. Em uma morte muito suave, Simone de Beauvoir descreve minuciosamente essas últimas semanas, e ela mesma explica por quê. Nos períodos difíceis de minha vida, rascunhar frases, mesmo que não sejam lidas por ninguém, me reconforta tanto quanto a prece ao crente. Pela linguagem supero o meu caso particular, comungo com toda a humanidade. É, na minha opinião, uma das tarefas essenciais da literatura. O que a torna insubstituível, superar essa solidão que nos é comum a todos e que, apesar disso, nos torna estranhos uns aos outros. Passando das memórias para as obras de ficção, quero falar dos Mandarins, que ganhou o prêmio Goncourt. É imenso esse livro. Eu li lá em Marília. Eu acho que não estava na época certa de ler e eu não gostei. Passei para frente, talvez no futuro eu pegue esse livro e leia. Mas esse ano eu li um dela que eu amei demais, depois eu mostro para vocês. O Segundo Sexo está aqui. Ganhei dessa caixa da Nova Fronteira. Ganhei da minha amiga Elaine, lá de Marília. O volume 1, Fatos e Mitos. Aqui é tradução deste volume de Alcida Brant, de 2016. Mitos e fatos em torno da mulher. E esse aqui, a experiência vivida. Livraço. Esse aqui é a obra-prima da Simone, né? Aqui no volume 1, esse livro foi publicado em 1949 e consagrou Simone de Beauvoir na filosofia mundial. A obra, no entanto, não ficou datada e tornou-se atemporal e definitiva. Neste primeiro volume, a autora aborda os fatos e os mitos da condição da mulher numa reflexão fascinante,
entrelaçando argumentos retirados da biologia, da antropologia, da sociologia, da psicanálise, da história, entre outras áreas do conhecimento. Simone revela os desequilíbrios de poder entre os sexos e a posição do outro que as mulheres ocupam no mundo. Tem um trecho aqui. É de maneira formal, nos registros dos cartórios ou nas declarações de identidade, que as rubricas masculino e feminino aparecem como simétricas. A relação dos dois sexos não é a das duas eletricidades, de dois polos. O homem representa um tempo positivo e um neutro, a ponto de dizermos os homens para designar os seres humanos, tendo se assimilado ao sentido singular do vocábulo latino vir, o sentido geral do vocábulo homo. A mulher aparece como negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como limitação, sem reciprocidade. Comentário aqui do volume 2. Nesse segundo volume de sua obra, Simone de Beauvoir analisa a condição da mulher em todas as suas dimensões sexual, psicológica, social e política. Começa pela sua formação. Na infância, na adolescência, na vida sexual, tudo parece disposto a aumentar a distância que a separa do homem, para transformar as diferenças em desigualdade, e essa desigualdade em inferioridade. Em seguida, Simone descreve a situação da mulher no casamento, com suas premissas e suas tradições. Na maternidade, na vida social, na prostituição, na maturidade e na velhice. Por fim, ela contempla os problemas que se apresentam às mulheres e o caminho da libertação. Vou ler um trecho. As mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade. Começam a afirmar concretamente sua independência, mas não é sem dificuldade que conseguem viver integralmente sua condição de ser humano. Educadas por mulheres no seio de um mundo feminino, seu destino normal é o casamento que ainda subordina praticamente ao homem. O prestígio viril está longe de se ter apagado. Assenta ainda em sólidas bases econômicas e sociais. É, pois, necessário estudar com cuidado o destino tradicional da mulher. Como a mulher faz o aprendizado de sua condição, como assente em que o universo se acha encerrada, que evasões lhe são permitidas, eis o que procurarei descrever. Só então poderemos compreender que problemas se apresentam às mulheres que, herdeiras de um do passado, se esforçam por forjar um futuro novo, obra essencial de filosofia e de reflexão sobre a mulher. Não se nasce mulher, se faz mulher. Um outro livro que eu amo dela, Todos os Homens São Mortais. Aqui nessa edição da Biblioteca Áurea, o livro lindo, tradução do Sérgio Milliet, e essa edição de 2019. Em 1311, Raymond Fosca, príncipe de Carmona, tem a oportunidade de realizar um ambicioso projeto político e ainda resolver seus problemas amorosos. De posse do elixir da imortalidade, o nobre passa a encarar a vida como uma jornada infinita e então conhece universos contrastantes, Itália, França, Áustria, o Novo Mundo e onde mais a curiosidade o levasse. Porém, o que antes parecia um privilégio torna-se uma verdadeira maldição. Em sua viagem pela história, ele enfrentará o único inimigo capaz de derrotar o homem, o tempo. Questionando o poder, a cobiça, a morte, o prazer, o destino e a transcendência, Todos os Homens São Mortais, um ensaio em forma de ficção. É visto como uma porta de entrada para a filosofia existencialista de Simone de Beauvoir, além de ser considerado um de seus romances mais fascinantes. Amo esse livro. É sobre a vida, sobre a morte, sobre ser humano. Depois, A Convidada, que eu li esse ano, da Simone de Beauvoir, seu primeiro livro. Essa edição é da Difusão Europeia do Livro, tradução do Victor Ramos, de 1963. Livraço. Vai também em forma de ficção contar a história da Françoise e da sua amiga Xavier. E essa questão, né? Para que a minha consciência se desenvolva, se imponha, é necessário que morra a consciência do outro. Toda consciência tem por objetivo a morte de outro? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Toda consciência tem por objetivo a morte de outro. É a epígrafe que ela usa do Hegel. E por fim, o que eu tenho aqui na minha biblioteca, A Mulher Desiludida. Histórias. Simone de Beauvoir, da edição da Nova Fronteira, tradução de Helena Silveira, Marianne A. Bon Barbosa, e é de 1986. Eu gosto muito dessas edições da Nova Fronteira de 80, nessa padrão aqui, ó.
Essas histórias não encerram uma moral. Quem buscasse nelas uma lição estaria enganado. Minha intenção foi completamente diferente. São palavras da Simone de Beauvoir que eu estou lendo. Vivemos apenas uma vida, mas pela simpatia podemos por vezes sair de nossa própria pele. Procurei transmitir aos meus leitores algumas experiências das quais participei de forma indireta. Eu havia recebido confidências de várias mulheres de cerca de 40 anos, abandonadas pelos maridos que haviam encontrado outras. Apesar da diversidade de suas personalidades e das circunstâncias de suas histórias, havia nelas muitos pontos de contato. Sinto-me solidária com as mulheres que assumiram suas vidas e que lutam para dar-lhes êxito, o que não impede, porém, de interessar-me pelas que não o conseguiram. Então, que ela fala aqui nessas mulheres, a história dessas mulheres. Outras obras que eu não tenho aqui, né? No caso, Mandarins, que eu já li, Quando o Espiritual Domina, O Sangue dos Outros, são as que eu não tenho, mas deve ter mais que eu não citei aqui, mas que revelam, né, a riqueza da obra desta mulher, que eu amo demais. Importante é você gostar de um autor. Ah, mas é controverso. Como, né, que você gosta disso? Eu gosto da escrita, como ela traz a vida desse contexto do século XX, sabe, esse mundo borbulhante aí de transformações lá em Paris, depois da a Segunda Guerra Mundial, e como ela enfrenta isso, sabe? E as ideias que ela traz, né, de renovação. Tem coisas que eu não concordo, não estou dizendo aqui que eu sou a favor de muitas ideias que ela traz aqui, que são contrárias àquilo que eu acredito, mas não é por isso que eu não vou admirar como que essa mulher escreve bem. Tem coisas que eu gosto que estão ali, que falam da vida. Então, e como enfrentar a vida. Ah, mas não tinha fé, era ateia, era a favor do aborto, não sei mais o quê. Eu não sou a favor do aborto, mas a escrita dela é que me cativa. E como ela traz essa escrita, né? Essa riqueza desse contexto histórico diante da vida, como ela proclama a liberdade, a fraternidade entre os homens, a igualdade, né? Lembrando aí os temas da Revolução Francesa, mas muito mais que eu gosto assim é a maneira como ela descreve a existência, é como ela passa pela vida e aproveita cada instante e aproveita as viagens para conhecer o ser humano, para conhecer a si mesma, criar essas histórias para falar da pessoa humana, né? Humana. Então isso eu gosto. A escrita dela me fascina, é isso, né? Eu não tenho que justificar porque eu gosto de Simone de Beauvoir. Eu estou aqui apresentando que os autores que fazem parte da minha história, da minha trajetória de leitor, e que tocam alguma coisa importante na minha vida. Porque no fundo a leitura é um diálogo, né? E eu consigo dialogar bem com a Simone de Beauvoir, apesar das diferenças entre nós, mas tem muita coisa em comum e isso me enriquece muito. Um abraço, até mais.